Olha nós aqui mais uma vez para nossa aula 2.1. Eu, a professora Tabita Maciel, estou aqui novamente com vocês, junto com a própria Adelina. Alô, Adelina. E na aula de hoje, eu espero que você esteja bem tranquilo, né? Relax, de boa, tá bom? Com o seu coraçãozinho e mente aberta, para poder estarem aí recebendo mais essas informações, tá bom? E é muito importante para a gente que você tenha, né, nos dê esse retorno de como é que tá chegando aí para você, tá bom? A gente cada vez mais aperfeiçoar, melhorar e chegar aí a um consenso, tá bom? Vamos lá então? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre, aula 2.1, características gerais dos seres vivos. Vamos falar um pouquinho dessa diversidade desses seres vivos, que tem uma galera aí, né? Vamos falar sobre os níveis de organização desses seres vivos. É sim. E olha só, gente, as habilidades, né, ou a habilidade que nós temos para a aula de hoje. Reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia desses seres vivos. É isso mesmo. Como que esses organismos, dentro dessa diversidade, conseguem energia para sobreviver. Sem energia, não vai rolar nada, reprodução, desenvolvimento, crescimento, a gente estiver falando de uma planta, tá? Não vai acontecer nada disso. Então, você precisa ter energia para tudo. Então, todas as formas de vida que nós hoje conhecemos, eles apresentam uma estrutura celular e utilizam essa estrutura celular para realizar as diversas reações químicas que vão fornecer energia. E aí a gente, dentro da biologia, a gente trabalha com essa formação de energia, geração de energia, e a gente vai dando os nomes, né, a cada um delas. Processo fotossintético, metabolismo da respiração celular, tá bom? Quimiossíntese e por aí vai. Tá bom? Vamos lá então, para a gente começar a nossa aula. Será que os seres vivos obedecem a algum tipo de organização? E aí, Adelina, será, hein? Eu gosto de interagir, né? Vocês já perceberam. Passou o mosquitinho aqui, já tô falando. E a Adelina tá aqui, somos juntos. Tamo junto. Então, será que acontece isso? Será que a gente tem algum tipo de ritmo de organização? Por que será que a gente tem essa organização? Para que serve essa organização? É só você pensar, vem comigo. Pensa aí, né? Na sua casa, no seu cantinho, vamos dizer assim. Se você tem um cantinho na sua casa que é só seu, que você é responsável pela limpeza, higiene e tudo, você precisa estar organizado nesse ambiente. Porque senão a bagunça é certa. Mas só que tem aquela questão, né, de que cada pessoa tem o seu nível de organização e ele vai se entender dentro da organização dele, que é dele. Pra gente parece bagunça, para outro que chega e diz, oh Deus, o que é isso? Mas cada um tem um nível de organização, né? Mas quando a gente fala de ser vivo, quando a gente está falando da biologia, como é que é essa organização, a gente tem que seguir alguns passo a passo e a gente vai ver, acompanhar isso aqui na aula de hoje, tá bom? Vamos lá? Os níveis de organização dos seres vivos, então, estamos aí. Eles vão perpassar por todo esse circuito, tá? Pronto, chegou lá no finalzinho. Vamos lá? Então, você tem aí os átomos, que são as estruturas que vão formar, né, toda a matéria, né, ou seja, a matéria que constitui tudo que nós conhecemos, que visualizamos, tá? Átomos, moléculas, organela ou organoides, que são semelhantes aí às estruturas que vamos encontrar dentro das células, né? Aí você tem as células, você tem os tecidos, nós vemos tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular e por aí vai, né? Órgãos, e quando a gente fala de órgãos, nós sabemos que esses órgãos são aquelas estruturas presentes dentro, na parte interna do corpo de um ser vivo, que vão desempenhar funções distintas para manter o funcionamento, né, do corpo. E esse corpo vai formar, então, aí o organismo, né, o sistema. E esse sistema vai formar, então, a estrutura como um todo, o ser vivo completo, tá bom? Então, partimos lá dos átomos, que a gente não consegue perceber,
são microscópio, né? Ultra, né? E aí você vai perpassando aí por molécula, organoide, célula, tá bom? Vamos mostrar a imagenzinha aqui para ficar mais ok. Então, você surgiu lá do átomo, você passou por todas essas estruturas, moléculas, organoides, célula, tecido, óleo, sistema. Aí você tem todos os sistemas, né? O sistema respiratório, sistema excretor, sistema circulatório, o sistema cardiovascular, né? Você tem o sistema nervoso, tudo isso que rege o que nós somos. Olha para mim. Se a gente tiver alguma alteração em algum nível desses aí, o negócio desanda. É tipo um trem, sabe? O trem ele não vai assim, carregando as suas estruturas, uma atrás da outra. Você não vê um trem um do lado do outro, é um atrás do outro, carregando pesos diferentes em um trilho. E aí, quando a gente fala da biologia, o estudo da biologia, da citologia, a gente vai focar nisso aí. E existe um nível de organização. Quando um desses níveis sofre alguma alteração, faltou alguma coisa, complica lá no final. Tá? Lembra sempre do trenzinho, tem que estar no trilho. Se descarrilhar ali, já foi. Deu ruim, tá bom? Então, vamos lá. Pensa bem aí nesse trilho. Então, átomos, vamos ver cada um deles, né? Átomos, uma parte muito pequena da matéria. Os átomos são divididos em prótons, cargas positivas, nêutrons, o próprio nome está dizendo, elétrons, que são as cargas negativas que estão aí interagindo e circulando ao redor do próton e do nêutron, que vão ficar ali bem no centro, aquele coloridinho ali azul e vermelho, olha lá na figura, tá ali, o azul e o vermelhinho, tá? Eu sou meio daltônica, mas eu creio que é azul. E aí você tem, então, essa estrutura ali, prótons e nêutrons dentro e os elétrons circulando. Então, é um átomo, certo? A junção desses átomos forma a matéria em seus estados sólidos, líquidos e gasosos. Ok? Vamos lá, então. Moléculas. É a junção de átomos e constituem substâncias diversas e são formadas por átomos diferentes. A água é uma molécula, o oxigênio, né? Ou por outros elementos, tá? Então, você tem uma estrutura molecular, né, de uma das moléculas, tá? Que vai formar uma determinada substância. E a gente sabe que essas substâncias são muito importantes. Os alimentos que nós consumimos, eles vão passar, né, são formados, constituídos por diversas substâncias que vão ser digeridos dentro do nosso sistema digestório. E essa digestão, o surgimento dessas substâncias, é que vão fornecer ao nosso organismo as partículas que nós realmente necessitamos, as moléculas orgânicas que nós necessitamos, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, tá bom? Legal, né? Então a gente consegue ter uma visão bem legal quando a gente fala sobre os níveis de organização dos seres vivos. Ver que é uma coisa conectada à outra, não é nada solto, tá bom? Vamos lá então. Organela ou organoide, pequenas estruturas similares aos órgãos que estão presentes em células animais e nos vegetais e ajudam a realizar funções vitais das células. O que é função vital, galera? Se tirar, acabou. É fundamental, essencial que essa estrutura esteja presente. E ali na imagem a gente colocou um cloroplasto, poderia ser uma mitocôndria. Tá? Os cloroplastos estão presentes nos seres autotróficos, né? São aqueles seres que vão realizar o processo de fotossíntese, onde nós vamos ter a disponibilização, a partir desse processo, nós vamos ter disponibilidade de oxigênio. Todos nós, seres aeróbios, vamos utilizar esse oxigênio. A gente sabe que esse oxigênio, né, que nós utilizamos na nossa respiração, os animais, são provenientes, né, na sua grande maioria, das algas. A gente vai estudar isso aí, calma com o teu coração, tá bom? Mas fica aí. Então, os seres fotossintetizantes, eles vão ter as organelas ou os organoides, que são essenciais para esse funcionamento desse ser, tá? Para gerar energia para esse ser, tá bom? Seguindo a sequência ali. Células. As células são as unidades funcionais que constituem órgãos animais e vegetais. Célula é fundamental. A gente vai falar aí sobre a teoria celular e a gente vai ver que como é importante, né?
a vida surge a partir da célula. Então, todos os seres vivos são constituídos por células. Então, é a unidade básica, viva, de todos os seres vivos. Tá bom? Seguindo. Realizam um processo de respiração e reprodução, além de guardar informações genéticas. Então, na célula, você vai ter processo, né, respiração celular, tá? Onde você vai ter a produção aí da energia necessária para o funcionamento do nosso organismo. E você vai ter também o armazenamento, né, do DNA dentro do núcleo das células, tá? Ou se for uma célula procarionte, você vai ter aí material genético disperso, no caso de uma célula procarionte. Mas tem, né? Toda célula tem material genético. E esse material genético vai permitir que esse organismo se reproduza, gere um outro a partir dele. Pode ser um processo sexuado, pode ser um processo sexuado. Eita, prof, o que é isso? Sexuado, assexuado? Sexuado é aquele que eu preciso de um gameta, né, masculino e feminino, tá? Passa por um processo de fecundação. E na reprodução assexuada é aquele onde um único indivíduo gera um outro. E aí tem várias formas de reprodução assexuada. Mas isso é para uma outra aula. Vamos lá? Tecido é a parte visível dos órgãos formado por um agrupamento de células vegetais ou animais. Os tecidos são responsáveis por guardarem as células, vasos sanguíneos, realizar excreções, como o processo do suor, tá? Então, os tecidos presentes no nosso corpo, formado aí por essas células diferentes, as células têm diferentes tamanhos, por isso vão formar diferentes tecidos com funções diferentes, que vão formar órgãos diferentes. E aí, cada um que tem a sua similaridade vai se agrupando para poder realizar aquela função. Tem aquela história que a questão da afinidade, né? Eu tenho mais afinidade com fulano, então vou formar grupos de estudo, né? Eu consigo trabalhar melhor com essa pessoa, porque eu tenho uma afinidade. Então, as células são meio isso, assim, elas vão formando por, né, essa proximidade, essa similaridade, e vão formando os tecidos, que são imprescindíveis para a estruturação dos nossos órgãos, e aí a gente vai continuando aí no trenzinho. Lembra do trem, né? Não vamos descarrilhar, não. Presta atenção aí. Vamos lá? Os órgãos. Conjuntos de tecidos. Esses órgãos realizam vários tipos de funções, como aí o órgão coração. Ele faz o quê? Bombeia o sangue para todo o corpo. O lado direito do corpo recebe o sangue e aí dispersa, né? Bombeia esse sangue para toda, através da artéria, a aorta. Vai fazer com que todo o sangue arterial circule por todo o corpo, volta para o lado esquerdo do coração e aí vai bombear novamente para o pulmão, vai ver a troca, né? Eita, prof, é muita coisa mesmo, tem que estar ligadinho aqui, tá? Não perder nada. Então, a gente está falando do órgão, o coração, que bombeia o sangue. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, e aí vai bombear o sangue para todo o nosso corpo. Ele falhou? Bau. Tchau, tchau, tá? Quase que eu falo mal. Olha aí o professor de matemática, mal. Mas não foi mal, não. Eu falei bau. Volta lá, então, para nossa telinha. O estômago ajuda na alimentação. É um órgão, né, como se fosse um saco, e aí ele recebe o alimento, lá dentro tem ácido clorídrico, e aí ele vai ajudar no processo de digestão, e juntamente com as nossas enzimas. O intestino delgado, que vai absorver tudo o que você consome, vai ser absorvido neste órgão, então ele é importantíssimo. Prof, eu posso viver sem estômago? Pode. Eu posso viver sem parte do meu intestino? Pode. Mas eu posso viver sem intestino? Não. É complicado, né? Quer dizer, existem algumas situações em que é utilizado um objeto, né? A medicina evoluiu muito e dá para a pessoa sobreviver, né? E ter um tempo mais de vida, um pouco mais de qualidade quando ela tem alguns problemas neste órgão do intestino delgado. Mas fica aí a dica para você dar uma pesquisada aí nisso aí, tá bom? Vamos lá então, o outro órgão. O estômago e o intestino, então, beleza. Vamos passar para a próxima, os sistemas. O conjunto de órgãos interligados, tá? Então, o sistema, ele vai conectar cada órgão. Nosso sistema digestivo, por exemplo, ele tem a boca, a língua, fundamental, o esôfago, por onde todo o bolo alimentar vai chegar até o estômago,
O estômago, né, com as suas divisões, recebendo ali todo o alimento, vai conduzir para o intestino delgado, vai chegar no grosso e aí balbal, né? E aí você tem o nosso organismo aí como um todo, tá bom? Seguindo, espécie. Pois é, a gente vai chegar num nível agora onde a gente vai falar sobre essa questão do indivíduo. Para chegar no indivíduo, antes do indivíduo nós vamos ter aí a espécie. O que é a espécie então? Um conjunto de organismos semelhantes entre si, com várias características também semelhantes. Esses organismos conseguem se reproduzir entre si e gerar novos indivíduos férteis, ou seja, capazes de se reproduzirem também, tá? Ali na imagem, bota lá a imagem desse lindo anfíbio. Gente, eu sou apaixonada pela família Dendrobatidae. Essa família aí tem esse animalzinho, esse anfíbio, tá? Que é um dendrobatídeo. Na nossa região aqui, na Amazônica, nós temos dendrobatídeos lindos e maravilhosos. Esses animais, eles são venenosos, tá bom? Produzem substâncias venenosas que, segundo a evolução, tem alguns animais que nem chegam perto, né? Fica a dica aí, todo animal aqui para mim. Todo animal que é muito colorido, muito exótico, muito diferente, fica atento aí. Não vai pegar qualquer coisa dentro da mata e botar na boca, tá bom? Porque você não sabe se aquele ele realmente é venenoso ou não. Então, muito colorido, muito chamativo, é melhor você prestar bastante atenção. Ainda mais quando se trata de um animal, né? Vamos lá, então. Quando a gente está falando ainda de espécies, né? Quando espécies diferentes elas se cruzam, nascem indivíduos estéreis. Então, nós temos aí o caso da égua junto com o burro, quando cruza com o burro. Gente, quando há esses cruzamentos de indivíduos de espécies diferentes, é numa situação que chegou o momento do acasalamento, tá? Do processo de reprodução. Então, os animais, eles têm a parte biológica deles, né? Então, eles vão tentar se satisfazerem, né? Sexualmente quando chega no momento do acasalamento. Então, se a disponibilidade são de fêmeas de espécies diferentes, pode acontecer, tá bom? Mas na natureza eles vão procurar os seus parceiros da mesma espécie, mas a gente tá falando aqui que pode acontecer. Então, quando você tem ali no caso, tá, do burro junto com a égua, que é a fêmea do cavalo, você vai ter ali a mula, né? Vamos lá? Olha lá. Então, a mulazinha nasceu desse cruzamento e ela é estéril, não consegue gerar filhotes. Chegamos aqui na população. Uma população é formada por indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área. Então, ali dentro, todos agrupados, tá? A população faz com que os indivíduos iguais sejam capazes de interagir. Então, quando a gente fala de populações, a gente deu exemplo ali, formando uma bandeira, um monte de pessoas, tá? Então, a espécie Homo sapiens, ela forma uma população, nós somos uma população, tá bom? Aí você pode pensar, eu fui no parque, visitei um parque, vi lá um monte de primatas, de macaco prego, macaco aranha, macaco barrigudo. Eu gosto muito de primatas e vocês vão ver muito falando deles, eu amo. Vamos lá então, seguindo. Eles conseguem conviver e reproduzir, ter novos parceiros ou parceiras, são capazes de eleger líderes, procurar comidas, proteger uns aos outros. Isso é muito bacana, tá? Isso é muito legal. Olha só, dá uma retrospectiva aqui no tempo, né? Quando eu trabalhava em campo, o que acontecia? A gente fazendo observações de primatas, a gente viu vários saimiris, né? E a gente foi contando, a gente viu ali 23 indivíduos de saimiris. Então, aqueles macacos de cauda longa, pequenininho, parece cinzas com um alaranjado assim bem bonito. E na nossa região aqui é muito comum. E esses saimiris, eles estavam ali passeando. E aí eles deram de cara com esquilos. E foi fantástico fazer essa observação. Por quê? Os esquilos eram grandes e os saimiris são macacos de porte, né? Tamanho maior do que os esquilos. Mas aqueles esquilos eram tão espertos que botaram os saimiri para correr. Acredita? Um animalzinho tão pequeno e eles, brabo. Pensa nos esquilinhos bravos. Botaram para correr. E aí,
Os outros que se assustaram com a reação desses esquilos, já alertaram os outros, começaram uma gritaria na mata, dizendo, opa, vamos pular outra árvore, no outro galho, vamos desviar aqui, porque ali naquela árvore não vai dar não, porque tem muito esquilo. Então, eles protegem-se entre si. Tá? Isso é muito legal. E na natureza, tanto dos animais irracionais, acontece essa proteção, quanto na nossa também, né? A gente se protege quando a gente pensa em família. A gente se protege um ao outro, cuida um do outro. Isso é muito importante para a sobrevivência, para o processo de evolução, né? Para deixar descendentes aí, para contar histórias, né? Vamos seguindo, então. Comunidade é formada por várias populações de espécies diferentes em um mesmo local, ou seja, em um determinado habitat. Ali na imagem, a gente tem ali tanto animais que cavam buracos, vivem no subsolo, quanto animais que têm ali visíveis, né, os cogumelos, as plantas, os pássaros, tem ali caracol, tem onça, né? Se eu não me engano, é uma onça. Algum animal ali, mamífero predando, coruja, enfim. Então, todos eles estão no mesmo ambiente, desfrutando de um mesmo ambiente, só que eles têm atividades em períodos diferentes, hábitos alimentares diferentes, então eles conseguem conviver muito harmoniosamente dentro desta comunidade. Beleza? Seguindo? Ecossistema é o conjunto de comunidades de seres vivos em interação recíproca com a parte não viva do ambiente. Por exemplo, você tem uma floresta, né? Então, olha aqui para mim. Dentro do ecossistema, você vai ter as interações dos fatores não vivos, luminosidade, a água, tá? Todos os elementos ali, tanto a energia do sol quanto a luminosidade que esse sol propicia em determinados ambientes. Aí a gente vai ter aí a refração do sol incidindo sobre a superfície da água, tá bom? Ela não consegue alcançar todos os níveis. Chega um nível que ela não consegue mais atingir, ela é refratada e aí chega na parte escura, tá bom? E aí esses outros animais vão estar interagindo ali, porque hoje houve uma interação na parte superior desse corpo hídrico. Os animais, organismos que realizam o processo fotossintético, disponibilizando a água, né? Disponibilizando oxigênio para esses seres vivos, e aí todos eles vão estar ali vivendo. Então, é uma interação recíproca entre elementos não vivos quanto elementos vivos, tá bom? Então, os seres vivos são todos aqueles animais que estão presentes ali no ambiente. Eu falei do corpo hídrico, mas pode ser no solo. A minhoca interagindo ali com alguns outros animais que vão ajudar no processo de decomposição, os fungos e as bactérias, né? Enfim, seguindo ali. As comunidades também ajudam na manutenção do ecossistema de diversas maneiras, como, por exemplo, o processo de decomposição que a gente mencionou, né? De matéria morta e equilíbrio da quantidade de indivíduos. É muito importante esse processo de decomposição, galera. Porque ao fazer o processo de decomposição, e aí a gente conta com os fungos e as bactérias, eles são seres imprescindíveis para esse processo. Então, quando eles estão ali agindo sobre um corpo que morreu há pouco tempo ou que está, né, vai entrando no processo de decomposição, eles vão retirando e devolvendo para o solo todos os nutrientes que estavam presentes nesse ser. Eles vão devolver. E aí a gente entra no processo de ciclagem de nutrientes. Então, quão importantes são esses organismos para esse equilíbrio, tá? De nutrientes, aquilo que precisa ser ainda aproveitado, aquilo que precisa ser transformado novamente para ser reaproveitado. Que coisa linda, né? A interação desses organismos, né? Que a gente às vezes nem dá muito valor e às vezes a gente é imperceptível, né? A bactéria a gente não consegue ver a não ser com o microscópio. Mas eles estão presentes, eles estão agindo, fazendo a sua função. Vamos lá, então? Biomas, e aí você tem aí dentro, né, o Brasil tem várias classificações em relação à sua vegetação, e aí nós temos a Amazônia, nós temos a Caatinga, o Cerrado nessa região ali do centro, né, Pantanal, lá nos Pampas do Sul e a Mata Atlântica. Mata Atlântica, né, essa é uma vegetação que está sofrendo muito, assim também como a nossa Amazônia,
né, a nossa floresta amazônica, que infelizmente tem sofrido muito, e a gente precisa de realmente políticas públicas e políticas internacionais que aí ajudem, né, nos ajudem nesse sentido de preservar, conservar aquilo que precisa ser conservado ou minimizar os impactos sobre esses biomas, porque dele dependem tanto os animais que ali vivem, quanto o equilíbrio do clima daquele ambiente, que aí os nossos professores, colegas de geografia vão estar aí com certeza trabalhando essa questão climática, e tá tudo uma coisa interligada, né, com a outra. E aí se você acessa o ciclo que ocorre dentro de um bioma, infelizmente você vai paralisar a vida ali naquele ambiente. E aí você vai ter uma sequência de situações muito ruins acontecendo, como infelizmente a gente tem visto. Tá bom? Mas vamos lá. Seguindo. Biosfera é a reunião de todos os ecossistemas do nosso planeta, ou seja, o conjunto de todas as origens, de todas as regiões da Terra habitadas por seres vivos. Então, quando a gente olha para o globo terrestre, a gente vê uma parte bem azul, né? Uma parte verde, que é a vegetação, e a gente vê ali também a parte da água no estado sólido, tá? As geleiras ali, nos extremos, né? Então, você vê essa parte azulzinha. Então, tudo isso, onde tem azul, tem água, onde tem gelo, também tem animais que são adaptados a esse ambiente super frio, né, de temperaturas muito baixas. Nós temos animais, organismos vivendo na borda de clareiras de vulcões, que estão adormecidos, mas podem acordar a qualquer momento. Então, a diversidade de seres vivos é muito grande e de ambientes micro, né, ou macroambientes que são classificados dentro dessa biosfera aí, são muito grandes, né, muito variados. Então, a biologia realmente tem um trabalho, dá uma suadinha aí para poder compreender, né, boa parte disso. Infelizmente, muita coisa se perdeu no tempo, porque sumiu antes mesmo da gente chegar a conhecer. Ai, que tristeza! Mas é verdade. Muitas espécies surgiram, partiram, sem a gente ter ideia de que eles existiram aqui conosco, tá? Isso os ambientalistas têm focado, né, batido nessa tecla aí que tem acontecido com maior frequência e pode acontecer ainda mais, aceleradamente. Então, muito ruim. Seguindo, com certeza o homem não conhece todos os seres vivos que habitam a Terra, pois eles constituem uma variedade muito grande. É essa grande variedade de seres vivos existentes no planeta, no nosso planeta, que nós chamamos de biodiversidade. Se a gente falar na espécie humana, na população humana, nós vamos encontrar diversidades. De região para região, nós encontramos populações da espécie Homo sapiens totalmente distintas. Regiões que as pessoas são muito parecidas, né? Outras regiões, uma miscigenação danada, né? Nossa região aqui mesmo, os nortistas, é uma mistura, né? Um povo muito misturado, ô misturinha boa, ô misturinha boa. E essa mistura faz com que a gente consiga viver num ambiente, usufruindo desse ambiente, e a gente precisa cada vez mais ter mais inteligência no sentido de cuidado de uso desses. Já estou fazendo spoiler lá para a parte da NBAZ, não tem como desconectar as coisas, né, galera? Não tem como. Então, o foco é evoluir, melhorar, mas cuidar, para manter, para que isso consiga ser usufruído por outras gerações também, que virão depois de nós. Tá bom? Eita, professora, eu gosto de dar umas filosofias aí. Vamos lá. Existem outros seres vivos na Terra que nem os cientistas, pesquisadores ainda conhecem, foi o que eu falei, né, logo a mais. Acredita-se que existam cerca de 8,7 milhões de seres diferentes no nosso planeta. Isso foram pesquisas recentes, né? Apenas cerca de 1,2 milhões de espécies já foram catalogadas, ou seja, receberam aquela classificação lá do Carl von Linné,
né? Onde você tem as categorias, reino, filo, classe, gênero, espécie, né? E aí, quando a gente obedece a essa categoria, você tem uma classificação e eles vão receber os seus nomes, tá bom? Vamos lá para a sequência. Então, vamos falar dessa classificação dos seres vivos. É muito difícil estudar isoladamente todos os seres vivos conhecidos na Terra, verdade. Saber como eles são, onde se abrigam, como se reproduzem, onde se abrigam, como se reproduzem, né? Opa! Por exemplo, não é uma tarefa fácil saber onde eles estão, o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, tá? Mas para isso a gente vai fazer uma classificação para facilitar essa compreensão desses grupos, né? Dessa variedade, dessa diversidade de espécies que nós temos no nosso planeta. Para isso a gente tem ali essa classificação. Vamos seguindo lá. Na tentativa de entender melhor a evolução dos grupos de seres vivos e suas relações de parentesco, os cientistas fazem a sua classificação. E o que é classificar? É agrupar, formar grupos, obedecendo a determinados critérios. Aqui a gente tem duas situações, né? Por exemplo, eu vou me agrupar com fulano, com ciclano, porque eu tenho mais afinidade. Só que tem os critérios, aí os critérios são estipulados pelo professor, né? Olha, eu quero um grupo onde eu tenha pessoas que tenham mais facilidades com esse assunto, outros que tenham um grau de dificuldade médio, outros que tenham muita dificuldade. Então, você não vai se juntar somente com aqueles que você quer. Você vai agrupar de acordo com critérios, e assim ocorre também em relação aos seres vivos, tá bom? Então, você vai ter um agrupamento, mas esse agrupamento vai ser, esse aqui parece, é semelhante, esse aqui tem essa característica, tá? E aí você vai fazendo esses ordenamentos, esses agrupamentos, tá certo? Para facilitar a compreensão desses estudos. Vamos lá, então. Espécies mais aparentadas entre si do que quaisquer outras formam um gênero. Os cães e os lobos são parentes próximos e também muito semelhantes. A gente tem a imagenzinha deles, né? A gente, dentro das nossas casas, a gente cria cães familiares. Imagine criar um lobo, né? São animais selvagens. E para domesticar, são raras as pessoas que conseguem manter um convívio com essa espécie, tá? Mas vamos lá. Assim temos esses animais, né, que foram classificados pelo gênero Canis. Tanto um quanto o outro, tanto o lobo quanto o cachorro doméstico, tem o gênero chamado Canis. Que eu até falei que o doméstico é o Canis familiares. Segue lá. Com as noções do gênero e espécie, o cientista sueco Carl von Linné, em 1778, classificou todos os seres vivos até então conhecidos, tá? Para isso, empregou sempre duas palavras para dar o nome a eles. E a esses dois nomes, ele intitulou de nome científico, tá bom? Então, olha aqui para mim, toda espécie que você imaginar. Professora, tem uma avezinha aqui na casa, perto da minha casa, na minha árvore, que toda manhã ela vem me visitar, né? Essa ave, ela tem um nome científico. E esse nome científico tem um primeiro e um segundo nome, segundo a classificação estipulada aí por Carl von Linné, tá? Ou Linneu, que a gente conhece, certo? Então, todas as espécies que você encontrar, um caramujo, uma formiguinha, todos eles têm uma classificação científica, recebem um nome científico. E existem algumas regras, lembra dos critérios? Existem alguns critérios para isso. Vamos lá? As regras de nomenclatura de Linneu. Professora, preciso registrar isso? Se você não consegue registrar na cabecinha, então você vai registrar aí no seu caderno, tá bom? É sempre importante. Eu sempre fui aluna que anotava de um tudo, né? Fazia os meus esquemas ali para poder fixar aquilo do meu jeito. Então, você fique à vontade para fazer as suas anotações, riscar esse caderno do jeito que você puder para poder facilitar o seu estudo e compreensão, tá bom? Vamos lá. As duas palavras do nome científico são escritas no idioma latim. Essa língua usada pelos antigos romanos foi escolhida por um idioma morto, porque era um idioma morto, né? Que ninguém mais utiliza. Então, como é uma língua que caiu no desuso, o latim,
então ele pode ser utilizado para dar o nome a essas espécies, porque não vai sofrer mais variação. A gente tem várias, né, versões do português aí que sofreram modificações. As palavras que eram escritas com acento recebem mais acento. Então, teve várias mudanças. Então, essa é uma língua ativa, em uso. Então, ela pode sofrer essas alterações. O latim, como é uma língua que caiu no desuso, não tem esse problema. Por isso, pode ser utilizado para dar nome às espécies. Em qualquer lugar do planeta, ela vai ter o mesmo nome. Tá bom? Vamos lá, então. O nome científico deve ser destacado do texto de alguma forma, né? De alguma maneira, para facilitar a sua identificação. Você está um texto lá enorme, uma página inteira, tem o nome de uma espécie lá, e como é que você vai destacar isso? Tá? Então, você pode fazer esse destaque de 3 formas. Ou você vai, se você estiver usando uma ferramenta tecnológica, né, um computador, você pode negritar, ou você pode colocar em itálica, aquela letrinha caidinha, ou você pode sublinhar se você estiver fazendo manuscrito, usando as suas mãozinhas para escrever, tá? Então, quando você estiver fazendo a sua tarefa, sua atividade de sala, você vai lá sublinhar, porque você está escrevendo. Se for digitado, você usa aquelas 2 formas, em itálico ou negrito. Ficou a dica aí. Vamos lá? Linneu chamou o cão, por exemplo, de canis familiares e o lobo de canis lupus. Então, você tem 2 espécies com o mesmo gênero. O primeiro nome, então, é o gênero, canis. E aí, variou, para formar as 2 espécies, variou o nome, o segundo nome. Vamos dar uma olhada como é que ele é chamado? Olha lá, a expressão formada da primeira palavra, canis, é o gênero, mas a segunda, familiares ou lupus, no caso do cão doméstico ou do lobo, representa o epíteto que define a espécie. O homem pertence à espécie Homo sapiens, certo? Aí você teria aí Lagotrica, lagotrica. O que é isso, professora? O que é isso? Lagotrica é o nome do nosso macaco barrigudo, né? Aí você tem as ariranhas, você tem a onça pintada, a pantera onca, tá? Então, cada espécie, você vai ter um primeiro nome, um segundo nome, que vão formar o nome científico, obedecendo essas regrinhas que Linneu estipulou, que são as regras de nomenclatura. Olha que legal, né? A gente conseguiu passear, então, em toda essa diversidade de seres vivos. Vimos os níveis de organização desses seres vivos, como eles precisam ser estudados, como eles podem ser compreendidos, desde a sua estrutura molecular até a sua estrutura anatômica, tá? Que aí você vai ter os tecidos, formando os órgãos, o funcionamento disso tudo, né? A fisiologia, ou seja, o funcionamento desses órgãos ali interagindo nesses sistemas, tá bom? Então, a biologia, essa aula de hoje focou nessa diversidade, nesses níveis e na forma que você tem de dar nomes. O ser humano, ele gosta de dar nome às coisas, né? Quando você está lá no primário, você tem os seus coleguinhas, às vezes você não consegue se familiarizar muito bem com o nome da pessoa e você começa a colocar um nome nele, um apelido, né, para lembrar do coleguinha, alguma característica marcante daquele coleguinha que você deu ali para poder lembrar com carinho, de forma carinhosa desse seu coleguinha, né? E aí a gente vai crescendo, vai desenvolvendo isso, tá? Sempre buscando compreender melhor e interagir melhor com os outros seres humanos, no caso da nossa espécie. Certinho? Gente, eu espero que vocês tenham fixado, né? Volta aí se não entendeu alguma coisa, ficou alguma dúvida, faz a sua anotação, dá um feedback pra gente, tá bom? Que a gente tá aqui para isso, para atendê-los da melhor forma possível. E eu vou me despedindo aqui, juntamente com a professora Aldelina. Até a próxima!